Imagine descobrir que Deus não está no céu, mas dentro da sua própria cabeça. Isso pode parecer chocante à primeira vista. Mas em uma de suas palestras mais profundas, Neville Goddard revela um segredo escondido em suas próprias escrituras. Ele explica que o versículo mais famoso da Bíblia pode ser completamente mal compreendido há séculos. Porque a palavra traduzida como princípio também significa cabeça. Ou seja, na cabeça Deus criou os céus e a terra. Se isso for verdade, então toda a realidade começa na imaginação humana. Nesta palestra extraordinária, Neville revela onde Deus realmente habita. Por que a imaginação cria o mundo? O mistério espiritual escondido dentro da mente humana. E quando você compreender isso, sua forma de ver Deus, a realidade e a si mesmo nunca mais será a mesma. Intitulei o tema desta noite de A Cabeça. É a fonte, na verdade. Pois o homem busca a origem de todos os fenômenos da vida, e só existe uma fonte, a quem chamamos de Deus. Mas o homem, em sua busca por Deus, cresce, e à medida que cresce, ele o supera. Mas há um Deus que o homem jamais superará e, portanto, jamais perderá. Esse é o Deus que ele encontra na experiência em primeira pessoa, no presente. Ele jamais superará ou perderá esse Deus. Eis uma história verídica que se aproxima disso. Não se trata, naturalmente, de encontrar Deus, mas está mais perto do que 99% dos conceitos que os homens têm de Deus. Este homem estava se barbeando e sua filhinha o observava. Ela tinha uns 6 anos e perguntou: Papai, onde Deus realmente mora? Ele respondeu distraidamente: No poço, e ela ficou irritada com sua resposta boba e estúpida. Então, no café da manhã, sua esposa lhe disse: Que bobagem é essa que você está falando, dizendo para Débora que Deus mora em um poço? Ele se perguntou por que tinha dito aquilo, e então a lembrança lhe veio à mente. Estava em sua memória há 30 anos. Quando era menino, na Polônia, onde nasceu, um grupo de ciganos passava por ali e parou no poço do quintal. Havia um cigano em particular que lhe chamou a atenção, um homem enorme com uma barba ruiva curta. Ali ele havia tirado um balde de madeira cheio de água, e com os pés afastados, segurava-o e bebia, com suas mãos musculosas segurando-o como se não pesasse mais do que uma xícara de chá, a água escorrendo por sua barba até o peito. Quando terminou, desfez o lenço de seda multicolorido, enxugou o rosto e a barba, e olhou para dentro do poço, olhou bem para lá e ficou olhando por um bom tempo. Um menino de 5 anos, curioso, tentou subir na lateral do poço para ver o que aquele gigante estava olhando. Ele o viu, sorriu, pegou-o no colo e disse: Você sabe onde Deus mora? O menino balançou a cabeça negativamente, e então o gigante o ergueu sobre o poço e disse: Olha! Na quietude da água, o menino viu seu próprio reflexo e disse: Ora, sou eu. O gigante disse: Ah! Agora você sabe onde Deus mora. Ele havia se esquecido. Tinha apenas 5 anos. Veio para este país, criou sua própria família aqui e, distraído, lembrou-se disso quando respondeu à sua filhinha Debbie. Deus mora em um poço. Bem, essa é uma concepção de Deus mais próxima da realidade do que a que 99% das pessoas no mundo têm, e isso vale para todos os sacerdócios do mundo, pois pelo menos essa se aproxima. E esse era um suposto cigano ignorante, viajando de país em país ou de cidade em cidade, mas ele sabia onde Deus morava. Ele não se voltava para nenhum outro Deus. Sabia que haveria água ali e usaria a sua água. Que pertencia, sim, a alguém que morava na mansão, aquele era o pátio deles. Mas isso não o impedia de usar a sua água. Ele viveria a vida dessa maneira. Não tinha desejo por bens materiais nem por acumular coisas. Simplesmente vivia. Um homem robusto, um gigante, e ensinou a esse garotinho uma lição maravilhosa. Embora não vivesse de acordo com isso conscientemente, ao menos estava em sua memória por 30 anos, e ele podia responder à filha da maneira mais distraída e dizer-lhe a verdade:
se ela realmente se apegasse a isso. Então, quando ela teve que buscar a Deus e encontrá-lo, se ela pudesse apenas se lembrar do que o pai lhe dissera, que fora dito a ele, que quando você se vê refletido, seja em um espelho ou na superfície de uma piscina, você está olhando para a face de Deus. Ora, você e eu já citamos o primeiro versículo de Gênesis inúmeras vezes e o equiparamos, como todos fazem, ao primeiro versículo de João. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1, 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1 versículo 1. Em hebraico e outras línguas semíticas, as palavras para cabeça e para princípio têm a mesma raiz. Um dos grandes estudiosos do primeiro século, Áquila, amigo e companheiro próximo de Paulo, traduziu o antigo manuscrito hebraico para o grego e substituiu a palavra cabeça por princípio. Seu manuscrito diz: na cabeça. Deus criou os céus e a terra. Então, imaginemos Blake aprendendo hebraico sozinho e se deparando com essa passagem, sabendo que ela também significa cabeça. Não precisa ser o início no tempo, é a cabeça. Sua concordância, se for a de Strong, a definirá como o topo, a parte mais alta. O início, sim, também a define, mas sob o mesmo título, apresenta a cabeça, o principal, a pedra angular. Assim, na cabeça, Deus criou os céus e a terra. Então Blake, alegando que isso lhe foi ditado, em seu grande poema Jerusalém, disse: tudo o que você vê, embora pareça estar fora, está dentro, em sua imaginação, da qual este mundo da mortalidade é apenas uma sombra. Prancha 71. E ele queria que interpretássemos isso literalmente. Está dentro. Onde mais estaria? Mas olhamos para fora e vemos este mundo mecânico, e enquanto o virmos como um mundo mecânico e não como um mundo espiritual como realmente é, estaremos perdidos em nossa busca, completamente perdidos. Ele disse que todo o vasto mundo é você projetado para fora. Tudo o que vemos está dentro de nós. Na mente, Deus criou os céus e a terra. Agora, não é esta pequena cabeça. Isto é um símbolo e um reflexo dela. Quando isto entra na fornalha e vira pó, não é a cabeça. Há uma cabeça que sobrevive a isso, que é restaurada instantaneamente e revestida de forma mortal, assim como esta, restaurada, mesmo tendo sido consumida. E é assim que ele fala dessa cabeça. Agora, nessa cabeça Deus dorme. Nessa cabeça está o modelo. Buscamos nas Escrituras o modelo e encontramos um homem modelo. Esperamos, às vezes impacientemente, mas esperamos, temos que esperar e, de repente, esse homem modelo se revela dentro de nós. Agora sabemos quem ele é, sabemos exatamente quem Deus é. Nos foi dito, como numa história que acabamos de contar, que ele nos revela quem ele é. O homem tem dificuldade em acreditar. Eu olho nos seus olhos. E ele olha nos seus olhos e vê a menina dos seus olhos. Ele olha para Jacó e vê a menina dos seus olhos. A palavra menina significa o homenzinho no olho. Bem, quando eu olho nos seus olhos, quem eu vejo? Eu vejo a mim mesmo. Eu não consigo ver você, eu vejo a mim mesmo. Então Deus olha nos olhos e vê a si mesmo refletido. Você olha nos olhos de alguém e vê a si mesmo refletido. Então o menino olhou para o poço e disse: ora, sou eu. Sim, sou eu, e esse é Deus. Agora você sabe quem ele é. Então, pelo menos, isso lhe foi revelado. Se ele vai se apegar a isso ou não, é outra história. Então, você pode dizer isso ao homem repetidas vezes, você não vai encontrar outro igual. Um dia você vai examinar as Escrituras, você se entusiasmará com isso e verá todas as peças se encaixando em um padrão, e encontrará nessas peças um padrão e o homem. Então, um dia, de repente, o padrão se revela em você e você sabe, sem qualquer dúvida, quem é Deus. Então posso dizer que estive em sua presença e soube que era o Senhor. Vi sua forma, era um homem, e conversei com ele como homem para homem. Sua aparência era a semelhança e a manifestação do amor. Naquele momento, ele me incorporou.
Um com o único corpo. Pois ele é a humanidade universal. Bem, se sou um com o corpo de Deus e um com o Espírito de Deus, então sou ele. Portanto, vi antecipadamente como realmente sou. Estive em sua presença e soube que era o Senhor. E vi sua forma, e era um homem. Conversei com essa humanidade universal como um homem com outro homem, e ali estava o amor infinito. Essa era a aparência divina, essa era a sua semelhança, a sua manifestação. Então, quando ele me fez uma pergunta na conversa, eu não tinha outra resposta. Nada permeava meus pensamentos, meu ser, senão o que ele parecia ser. E essa era a resposta. Bem, o que poderia ser maior do que aquilo que estou contemplando? Então, quando ele me incorporou ao corpo do amor, ele me incorporou à humanidade universal. Mas primeiro vi o rosto e vi o amor radiante incorporado agora naquele corpo. Essa tem sido a minha experiência, e por isso não posso perder o meu Deus. Encontrei Deus e não posso me distanciar dele, nem perdê-lo. Ele pode se revelar e se desdobrar dentro de mim, mas continuará sendo o mesmo Deus. Não posso ir para outro lugar e não posso perder este Deus, não posso. Ele é o meu Deus para sempre e sempre, e ele precisa ser eu mesmo, pois ele se revelou a mim após a incorporação na primeira pessoa do singular do presente. E aqui, tudo o que foi dito sobre o homem ideal, que chamamos de Jesus, de repente se revelou em mim, e eu sou ele, sem qualquer constrangimento, sem qualquer reverência, eu sou ele, em um corpo pequeno e frágil que não posso agora tocar na minha herança celestial enquanto eu continuar a usar o corpo de carne e osso. Mas, mesmo assim, sei que ela é minha e será minha instantaneamente ao deixar este corpo. Então, todos nós buscamos a Deus. E o Cristo ressuscitado recebe, na experiência dos homens, o nome divino de Senhor. Nós o chamamos de o Senhor, e Pedro disse: Ó Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Ele respondeu: Há tanto tempo estou convosco, e ainda não me conheceis, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. João 14, 8. Isso nos mostra que se trata de um episódio posterior à ressurreição, pois o nome divino de Senhor é conferido ao Cristo ressuscitado. Mas, ao contarem a história, a narram como se fosse um homem nascido do ventre de uma mulher, o que não é verdade. Cometemos um grande erro se tentarmos interpretar as Escrituras sem manter em mente o caráter totalmente sobrenatural delas. Tudo isso é completamente sobrenatural. A descoberta de Deus é sobrenatural, e ninguém além de você, que teve essa experiência, sabe disso. Você pode contar. Ou eles acreditam ou não. Mas você está lidando com conceitos que eles precisam superar. Eles podem ter que crescer e crescer antes de se aproximarem do que você está oferecendo. Então você oferece, e talvez eles não consigam aceitar. Não se desespere. Você oferece. Talvez 1% dos presentes consiga aceitar. Não importa quantos consigam aceitar, você oferece mesmo assim. Mas se alguém tem uma concepção de Deus como algo insignificante, precisa superá-la e é preciso golpe após golpe para superá-la. Agora, esta noite, se você refletir sobre essa mudança de significado, no princípio era o Logos. Muito bem, mude agora. Na cabeça estava o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Pois a palavra grega arche, definida na concordância, ainda significa cabeça, chefe, topo, a parte mais alta, a mesma definição que encontramos para reis no Antigo Testamento. Então você verá que significa cabeça e, portanto, na cabeça Deus criou os céus e a terra. Então, onde mais você procuraria para encontrar algo assim? Aqui estamos em 1957, no mês de setembro, dia 7 de setembro, a revista é The Saturday Evening Post e o autor é Harold H. Martin. Ele escreve um artigo intitulado Os Incríveis Kennedys. Nele, e cito com precisão: os admiradores de Kennedy aguardam com confiança o dia em que verão Jack na Casa Branca, Bob no gabinete como procurador-geral e Ted como senador por Massachusetts.
Isso foi escrito e publicado na edição de 7 de setembro de 1957. Ora, aqui está um homem e uma família que tiveram que romper uma das barreiras mais assustadoras que já existiram em nosso país em relação à Casa Branca. Ter um presidente católico. Nunca tínhamos tido um antes. Meu amigo David sempre usava a palavra Vespa, e eu lhe perguntei hoje à noite o que ela significa. Bem, ele disse, na verdade significa branco, anglo-saxão, protestante. Ficou estabelecido que se você não fosse branco, anglo-saxão e protestante, não teria chance de concorrer ao cargo mais alto do nosso país. Bem, Kennedy era branco, anglo-saxão, sim, mas não era protestante, era um católico fervoroso, orgulhoso disso, assim como toda a sua família. Ele quebrou essa barreira. Por quê? Porque a imaginação cria a realidade. Ele não aceitava esse tal de termo usado por todos, familiar aos nossos costumes políticos. Aqui, em setembro de 1957, e você pode encontrar a edição antiga, chamada Os Incríveis Kennedys, os admiradores de Kennedy expressavam suas expectativas. Eles até previram que Bob ocuparia não apenas um cargo no gabinete, mas também o de procurador-geral, que o outro não apenas seria senador, mas por Massachusetts, e que Jack seria presidente na Casa Branca. Tudo aconteceu. Se não durou, não importa. Aconteceu, e eles entraram para a história, marcando-se indelevelmente na história do nosso país por causa dos assassinatos. Lincoln vive hoje muito mais tempo na memória das pessoas porque foi assassinado. Os outros, que não foram importantes como presidentes porque foram assassinados, viveram mais tempo do que teriam vivido se não tivessem sido assassinados. Então, aqui, descobrimos que esses admiradores ardorosos, admiradores fervorosos, mantinham uma imagem mental daquilo que admiravam e persistiram, e isso se concretizou porque tudo está dentro de nós. É aí que reside. Então, posso conceber e ansiar por isso? Posso desejar a graça de Deus com a mesma intensidade com que desejo água quando estou com sede? No Salmo 42, está escrito: como a corça anseia pelas correntes de água, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Versículo 1. Bem, se eu consigo imaginar um pequeno servo, pois é isso que o servo é, não é coração, é um servo, o pequeno animal, procurando um riacho, procurando alguma fonte de água. Você pode imaginar a sede da floresta onde algum pequeno animal é o alimento de todos os animais do mundo. Toda fera selvagem se alimenta dele, mas, apesar disso, ele enfrentará qualquer coisa para chegar àquela pequena poça por causa de sua sede intensa e precisa saciá-la. Se eu pudesse ter essa sede de Deus, essa fome de Deus, eu também o encontraria. Só posso encontrá-lo em mim mesmo, em uma experiência presente e em primeira pessoa. Não posso encontrá-lo de nenhuma outra maneira. E posso lhe dizer, a admiração que o invade, a emoção que o invade quando isso acontece com você. Você pensava que era apenas mais um. Não importa o quão perto você chegasse dele, você ainda o via como algo diferente de si mesmo. Não importa o quão perto o homem o aproxime, e ele o aproxima, algumas pessoas conseguem, mas de repente ele se vê orando a alguém, orando a outro. Ele se ajoelha e ora a outro, e forma um conceito mental e isso conforta, sentir que pode orar a outro, então ele o faz. Mas chegará o dia em que ele não poderá mais orar a outro, não poderá mais se voltar para ninguém. Se ele cair no esquecimento, não poderá mais se voltar para ninguém. Ele terá que se voltar para dentro e se apropriar, pois tudo está dentro dele. Em sua mente, Deus criou os céus e a terra e agora, tudo o que ele contempla, embora pareça exterior, está dentro, em sua imaginação, da qual este mundo da mortalidade é apenas uma sombra. Bem, se está dentro de mim, preciso encontrá-lo dentro de mim, e o encontro buscando-o. Buscando o estado que quero tornar real posso não ter sucesso, mas é lá que ele está, de qualquer forma. Se eu falhar 1000 vezes, não posso recorrer a outro. Posso falhar na minha busca pelo estado que almejo ocupar, mas, falhando ou não, só há um lugar onde posso encontrá-lo. Posso encontrá-lo e somente encontrá-lo dentro de mim. Posso tentar encontrar auxílios para me impulsionar até ele, mas tudo isso é falso no final das contas. Está tudo dentro de mim.
Então, quando Áquila traduziu o Antigo Testamento, ele estava realmente dando ao mundo um presente fantástico, mas o homem não conseguia acreditar. Então, o homem voltou a uma das definições da palavra reis. E é apenas uma definição, e nós a usamos, todas as traduções a usam. No princípio. Poderia ter sido na cabeça. Na cabeça, Deus criou os céus e a terra. Na cabeça estava o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ora, se por ele todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez, e eu vejo. Aqui o estado mais assustador do mundo me confronta. Bem, isso não impede meu fervor, minha intensidade, minha admiração por uma certa família, e eu os vejo exatamente como quero vê-los, e não estou sozinho, tenho companhia, e todos nós os vemos. Somos grandes admiradores desse clã, e então, de repente, isso nos atinge 3 anos depois. É publicado, então não é algo que eles esconderam. Está impresso em uma revista nacional, possivelmente internacional, pois comprei exemplares nas Índias Ocidentais e em Londres. Você pode comprar esta revista em todos os lugares onde se fala inglês, portanto, é uma revista internacional, e foi lançada em 7 de setembro de 1957. Aqui, quando você coloca isso no papel e declara. Isso me leva a um ponto, uma senhora presente esta noite se perguntou. O que há de errado comigo? Eu sei, no fundo da minha alma, que estou certa. Sou confrontada com outra opinião, eles também estão certos em sua convicção de que estão certos, mas eu fico quieta como um rato e não expresso minha opinião. Se eu a expressar depois estiver certa, isso não significa que eles estejam errados. Mas, de alguma forma estranha, a opinião deles teve que ser modificada porque eu estava certa. Mas eu não a expressei, e não posso expressá-la agora, pois é tarde demais. Bem, nos capítulos 13 e 14 do Evangelho de João, ele conta uma história incrível e, em seguida, diz: Eu lhes disse agora, antes que acontecesse, para que, depois que acontecesse, vocês crescem. João 13, 19. Agora ele conta outra história e desta vez acrescenta mais um ponto. Para que vocês creiam que eu sou ele. João 8, 24. Um deles é que vocês creiam. Ele está contando a eles a história mais fantástica. Ele lhes diz que eu sou Deus Pai. Quando vocês me veem, veem o Pai. Acaso não sabem que eu estou no Pai e o Pai em mim? João 14, 8. E ele lhes conta uma coisa fantástica após a outra. E agora ele diz: Eu lhes disse antes que acontecesse, para que, quando acontecesse, vocês crescem. Então, no 8º versículo, ele acrescenta que eu sou ele. Se vocês não crerem que eu sou ele, morrerão em seus pecados, e ele enfatiza isso repetidamente. Portanto, eu preciso crer que sou aquele que eu seria. Ou permanecer o que eu era antes da minha falha em crer. Então, no que estou acreditando agora? Isso vai se externalizar na tela do espaço, porque precisa se externalizar, pois está dentro de mim, não está lá fora. Portanto, quando se tornar um fato e parecer solidamente real externamente, precisa ser sustentado por mim internamente. No dia em que eu vacilar e deixar de acreditar nisso, vai se dissipar e tudo irá por água abaixo. Acredito que sou um sucesso. Somente na medida em que continuo acreditando que sou um sucesso, e no dia em que eu deixar de acreditar nisso, as coisas vão desmoronar. Devo acreditar que eu. E nomeio isso. Então não posso esquecer se quiser continuar nesse estado. Posso não querer. Posso abandonar porque não quero além de um certo ponto. Mas se eu quiser manter isso vivo, preciso realmente mantê-lo vivo dentro de mim. Não posso mantê-lo vivo alimentando-o externamente. Somente enquanto eu, dentro de mim, o mantenho vivo. Pois nada surge sem o apoio de um ato imaginativo, e nada permanece no ser sem o apoio desse ato. No dia em que esse apoio é retirado, a coisa começa a desaparecer e deixa de existir no meu mundo. Isso vale para um casamento. Isso vale para um relacionamento ou uma amizade. Isso vale para um negócio.
Isso vale para tudo no mundo. Se eu sei o que quero, não preciso pedir a ninguém, pois só existe uma causa, uma única fonte de causalidade, e essa fonte é Deus. Ele é o sonhador dentro do homem. Um dia ele despertará deste maravilhoso sonho da vida. Ao despertar, ficará maravilhado por ter estado sonhando. Poderiam lhe dizer que, de agora até o fim dos tempos, como muitos grandes poetas lhe disseram, cantando essas belas palavras sobre sonhar e despertar do sonho, mas ele certamente os ignoraria, dizendo que esse é o privilégio deles, que são poetas e têm certas liberdades que não são concedidas aos homens comuns. Eles têm liberdade com as palavras e podem usá-las com um significado mais amplo ou atribuir-lhes um significado maior, e assim ele se aproveita de sua profissão como poeta, e isso é tudo o que importa para ele. Ele não percebe que o poeta está em contato com uma camada mais profunda do seu próprio ser, e ele a percebe e a registra. Mas o sonhador no homem é Deus. Então, sente-se para sonhar, mas sonhe fervorosamente, sonhe com intensidade. Use todas as pequenas técnicas, como a aproxima-te, meu filho, para que eu te toque e te sinta. Gênesis 27, 21, e você pode se convencer, por meio de uma sensação espiritual, de que está realmente fazendo isso fisicamente. Eu o vi. Conheço uma senhora na cidade de Nova York. E isso parece incrível. Ela era costureira e estilista, não ganhava muito, mais de $100 por semana, mas essa era a profissão dela. Ela queria mudar de profissão. Queria se dedicar mais ao design do que à costura. Ela conversou comigo e eu disse: diga-me o que você quer criar, e ela me disse. Eu disse: agora, você é solteira, mora em um hotel, não seja boba, você quer viver bem, quanto você quer ganhar? Bem, eu nunca ganhei esse tipo de dinheiro antes. Eu disse: você conseguiria se fosse uma boa estilista e ainda tivesse a capacidade de ensinar outras pessoas o que você sabe fazer como costureira. Você poderia supervisionar quem faz isso e, ao mesmo tempo, se tornar cada vez mais a estilista? Bem, sim. Então, você gostaria? Oh, meu Deus, sim. Eu disse: se você se tornasse isso, quanto ganharia? Anote, e ela anotou. Eu disse: desconte disso, já que você é solteira, o que você tem que pagar de imposto de renda na fonte agora que está empregada? Ela fez as contas e calculou tudo até o último centavo. Eu disse: certo, eles vão te pagar, sem dúvida, por cheque ou dinheiro. Ela disse: em dinheiro, eles vão pagar em dinheiro. Eles vão descontar meu cheque e me dar num envelopezinho o que eu ganhar. Eu disse: muito bem, coloque tudo no envelope, as notas, a prata e o cobre. Agora sinta. Ela podia sentir. Agora ouça. Ela podia ouvir. Rasgue a ponta, sacuda e cheire. Consegue sentir o cheiro do dinheiro? O dinheiro não tem cheiro nenhum, tem um odor próprio. Agora, cheire e sinta. Conte tudo até o último centavo. E ela contou. Ela morava em um hotel na Rua 34. Na época, chamava-se MC Calvari. O telefone tocou, era sábado. Ela nunca tinha visto aquela pessoa antes, mas conhecia sua reputação. Ele disse: estou aqui embaixo e gostaria de conversar sobre negócios com você. Bem, ela jamais imaginaria que alguém assim a ligaria. Ela desceu em uns 15 minutos. Se recompôs e desceu, e então conversaram sobre negócios, nos termos em que ela seria cada vez mais a estilista e cada vez menos a costureira. Ela mencionou o valor que haviam combinado. Ele nem pestanejou. Disse: esse é o valor. Você começa na segunda-feira. Então, quando ela recebeu seu cheque semanal na semana seguinte e conferiu, o valor era exato. Ela havia descontado exatamente o que ele descontaria na fonte. Bem, como se pode chamar isso de coincidência? Ela estava ansiosa para fazer uma mudança e, quando acreditou nisso, representou o papel de Isaac.
Isaque disse: Sou cego, meu filho. Não posso te ver, então aproxime-se para que eu possa te sentir. Então ele se aproximou disfarçado de seu irmão, pois Isaque sabia que um tinha muito cabelo e o outro não tinha. Então ele queria aquele que tinha cabelo. E Jacó veio disfarçado daquele que tinha cabelo. Quando o tocou, disse: Você parece com Esaú, mas sua voz soa como a de Jacó. Agora, qual deles é? Mas ele estava depositando sua crença, sua convicção no que sentia, em vez do que ouvia. Ele estava enfatizando o sentimento. Como disse Blake, a imaginação é uma sensação espiritual, no sentido em que ele está usando o sentimento. Então, quando sentiu, bem, então ele lhe deu a bênção. Então, quando Esaú voltou com a carne de veado e descobriu que seu irmão havia enganado seu pai disse: Eu lhe dei a tua bênção e não posso revogá-la, não posso tirá-la dele. Gênesis 27, 21. Então, você dá a bênção para que algo nasça. E ela deu àquela pequena coisa o direito de nascer. Ela a revestiu de realidade. Ela a revestiu com todos os tons da realidade, e então, em questão de horas, aquele homem estava no saguão ligando para ela, pois conversamos sobre isso na sexta-feira e aqui estamos no sábado. Então eu digo a vocês, não se desesperem. Se vocês tentaram e falharam, não se desesperem. Tentem ser mais intensos. Tentem acreditar mais na realidade do ato imaginativo. Pois, por ser imaginativo, o homem ainda acredita no mecanismo do universo e pensa que é mecânico, então não consegue se convencer de que é imaginativo. Ele vê, mas não consegue se convencer de que é imaginativo. Conte a história dos Kennedys e eles dirão: E daí? Eles não conseguem ver isso como uma confirmação real do que você está dizendo, que imaginar cria a realidade. Conte-lhes uma segunda, uma terceira, sem histórias, mas eles estão tão imersos na crença de que isso é mecânico e precisam mover o que está fora, quando o todo se reorganizará para refletir quaisquer mudanças que ocorram em nós. Então, mudamos não lá, mas aqui. Quando você voltar para casa esta noite, reflita sobre esta mudança, mesmo que seja apenas por esta noite, que na cabeça Deus criou os céus e a terra. E experimente. Posso lhe dizer que isso fará maravilhas por você, porque você saberá onde está a cabeça, saberá onde está o chefe e saberá onde Deus está, pois ele é a cabeça. Então, quando você se olhar no espelho, estará vendo Deus. E um dia você estará em sua presença e saberá que Ele é o Senhor. Ele é a humanidade universal, porque Ele acolhe um após o outro, um por um, em um só corpo. Um dia Ele o acolherá nesse único corpo e, portanto, você será esse corpo. Você verá o corpo e ele é amor, puro amor. Você comungará, sim, como um homem. Eu conversei com o Cristo ressuscitado. Ele me fez uma pergunta, eu respondi à sua pergunta, e assim houve comunhão de homem para homem. Então o abraço e a incorporação. A partir de então, eu sou ele. Mas não tive confirmação disso por 30 anos, então ocorreu uma erupção dentro de mim e tudo o que é dito sobre ele nas Escrituras eu experimentei, até mesmo o fato de seu filho me chamar de pai. Nunca na eternidade ouvi isso de ninguém nem li em nenhum lugar fora das Escrituras, mas não entendi. Quantas vezes li? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Li isso no Salmo 2, escrito em 1000 a.C., e nunca, nem por um instante, por causa dos ensinamentos divergentes das igrejas, pensei que realmente significasse o que dizia. Pois agora estão falando de uma pessoa completamente diferente, e o significado é exatamente esse. Ele se dirige a Davi, e Davi disse: Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho. Então, o Salmo 89 vem para confirmar isso. Bem, eu também o li. Mas nem por um segundo o associei ao Davi das Escrituras. Para mim, ele viveu e morreu. E aqui ele não estava morto. Ele estava em mim, e ressuscitou em mim e me chamou de Pai, pois está sepultado em todos nós. Pois se os céus e a terra estão na cabeça,
e ele está sepultado como nos dizem que está, então ele o ressuscita. Ele ressuscitou seu filho para me revelar como seu pai, e então eu percebo que Deus conseguiu me dar a si mesmo. De que outra forma eu saberia? E assim, isso está reservado para todos no mundo. Você pode partir muito antes de realmente experimentar. Você pode contar. Pois estou lhe dizendo o que experimentei. Não estou teorizando, não estou especulando, estou lhe dizendo exatamente o que experimentei. É Ele quem lhe dá consciência do fato de que você é Deus Pai e não há outra maneira de saber disso. Posso lhe dizer que você é, mas você precisa ter essa experiência em primeira pessoa, no presente, e então você saberá. A partir daí, você tem um Deus que não pode perder. Você tem um Deus que você nunca superará. Você não pode superá-lo, pois você é o Pai. Mas o Pai, sendo infinito, então ele explode, e é você que explode. Pois tudo está contido dentro de você, e o todo está despertando e você está ressuscitando tudo dentro de si. Não está do lado de fora. Então, onde acordei? Não foi na minha cabeça? De que parte do meu corpo emergi? Não foi da minha cabeça? E como Cristo poderia emergir de alguém em quem ele não está presente agora? Se ele não existe em mim agora, não poderia emergir de mim. Se ele ascendeu em mim, então, primeiro teve que ter descido. E de que parte ele desceu? Do meu crânio. Ele desceu do meu crânio como um raio e então ascendeu, e ninguém ascende senão aquele que primeiro desce. Então, como ele poderia emergir do meu crânio, da minha cabeça, a menos que existisse nela? E assim, no princípio, ele é colocado lá e sonha o sonho da vida, e então eu percebo que sou ele sonhando o sonho da vida. Portanto, tudo está contido dentro da cabeça do homem. Não há outro lugar. Os cirurgiões podem dissecá-la de agora até o fim dos tempos e não a encontrarão, porque não se pode encontrá-la com um bisturi. Você não consegue encontrá-lo com nenhuma cirurgia no mundo. Mas ele está na cabeça. Então, quando a explosão aconteceu e meu filho se colocou diante de mim, onde ocorreu a explosão? Na cabeça. O que se tornou luminoso quando todo o céu se tornou transparente? Minha cabeça. O pássaro, a pomba pousou no meu dedo, mas beijou a minha cabeça. Veio e cobriu meu rosto, meu pescoço, minha cabeça com beijos. E ali estava o Espírito Santo, me cobrindo de afeto, mais o que eu. A minha cabeça. E isso foi simplesmente a confirmação da obra que ele havia feito, e ele estava muito satisfeito com o que havia feito. Agora, vai e conte e continue a contar. Alguns dos que ouvirem aceitarão, outros não. Aceitarão um dia, depois de terem superado os deuses que eles mesmos criaram. Um dia eles superarão, pois todos nós crescemos e superamos. Portanto, ao ler, tenha sempre em mente o caráter completamente sobrenatural das Escrituras. Não tente dar uma interpretação naturalista. Isso pertence ao nível mais básico. Veja como um drama que se desenrola na região remota da sua própria alma. Não lá fora, mas aqui mesmo, nas profundezas do seu ser. Esta noite, quem quer que fosse esse fervoroso admirador dos Kennedys, eu não sei. Mas você pode se tornar um fervoroso admirador de algo que deseja para si mesmo e ser tão intenso consigo mesmo ou com um amigo quanto eles eram com a família. Mesmo que pareça uma barreira intransponível, nada era mais impossível em nosso sistema político do que ser católico e ainda aspirar à Casa Branca, mas ele conseguiu e chegou lá. Então você também pode. Não importa o que você deseje hoje, mesmo que pareça um obstáculo intransponível, não é impossível. Você sabe pela experiência de outros que é possível. O que hoje é comprovado no mundo já foi apenas imaginado. Então, comece imaginando o estado. Convença-se de que é assim, e como disse Blake. Os antigos acreditavam que se você se convencesse, seria assim. Houve um tempo na imaginação em que uma firme convicção removia montanhas, mas poucos são capazes de uma firme convicção de qualquer coisa. Blake,
uma fantasia memorável. Portanto, você pode remover montanhas simplesmente ignorando-as e assumindo o objetivo final. Se precisar passar por cima da montanha, você passará. Ou a montanha será removida. Tudo o que for necessário remover para que você alcance o que assumiu, será removido. Agora, vamos entrar no silêncio. Agora, alguma pergunta? Não se acanhem. Se refletirmos na carta de Paulo aos Colossenses, o mistério oculto desde os séculos e gerações, que é Cristo em vós, a esperança da glória. 1 versículo 26, não será difícil dizer que na mente estava o Logos, e o Logos é Cristo, e Cristo é Deus. Portanto, é um mistério que esteve oculto por séculos e gerações, e que só agora se manifestou, e o mistério é Cristo em vós, a esperança da glória. Pergunta inaudível. Resposta: não, e na. Se eu falo da luz do mundo, falo por experiência própria. Chegará o dia em que você terá essa experiência de ser a luz do mundo. Não haverá sol, nem estrelas, nem lua, nada, apenas você, e você será a luz infinita, pulsante e viva. Então, essa definição de Deus, Deus é luz, é verdadeira. Deus é amor, isso é verdade. Então você terá essa experiência. Eu tive isso em 2026. Luz infinita, pulsante, viva, dourada, líquida. Não há limites. Mesmo assim, você poderá sentar-se em silêncio e ver essa luz pulsante irradiando da sua cabeça, e isso é perfeitamente normal. Pergunta: está sempre presente? Você está sempre ciente disso? Resposta: está sempre lá. Está sempre lá, feche os olhos e em questão de segundos surge de uma forma dourada e pulsante, maravilhosa. Vem por cima da sua cabeça, por aqui, e desaparece como uma argola de fumaça. Se você estiver interessado e atento, forma quase um tubo, como um longo telescópio. Vem por aqui e depois desaparece. Tudo vem de você, meu bem, sim, a mesma luz dourada. Estou falando dessas pequenas coisas que você vê na atmosfera, bem, elas estão aqui agora. Não me incomodam. Mas não é na igreja que você as vê. Você poderia, mas não vê mais lá do que veria num bar. Elas estão sempre presentes. Agora mesmo estão presentes. Inúmeras luzinhas como pequenos espermatozoides. Veja a cabeça, a cauda. Você pode captá-las e examinar toda a espinha dorsal, e a cabeça é um diamante brilhante. Isso vem primeiro. Elas vão em todas as direções. Então não é um momento especial quando você as vê. Hoje está perfeito para eles, um dia nublado. Não que haja mais, mas é tão fácil. Bem, eu não dou atenção a eles, não me interessam. Apenas a Bíblia e o cumprimento das Escrituras. Isso é tudo o que me interessa. Pergunta: quando fecho os olhos, eles estão atrás dos meus olhos, é isso que você quer dizer? Resposta: não. O que você realmente vê, ao observar esses longos filamentos compostos por pequenos filamentos individuais amarrados em nós de laço, bem, poderia ser uma serpente, você também os encontrará flutuando, embora não estejam lá fisicamente. Eles estão no seu sangue. Você vê seu sangue exteriorizado. Você verá todas essas coisas, e tudo está dentro de você. Se você se concentrar aqui, verá um foco aqui, agora um foco ali, a mesma coisa ampliada, a mesma coisa, o mesmo padrão. Portanto, não está lá fora, assim como não estava aqui. Está dentro de você. Você está, na verdade, vendo todo o mistério do seu próprio ser. Quando leio nessas revistas científicas o que estão descobrindo com todos esses pequenos genes, e eles desenham imagens que vejo desde criança, só que sob o microscópio. Eu não preciso de microscópio. Meus olhos são normais. Uso óculos para ler, não preciso deles para mais nada, mas preciso de óculos para ler. Então, meus olhos não são o que se chama de 20 em 20, senão eu não usaria óculos para ler. Portanto, não se baseia na minha visão física.
Estou vendo, de alguma forma estranha, o interior do meu próprio ser exteriorizado. Está sempre aqui. Sem mágica. Basta olhar e lá está. Se essas coisas que encontraram no sangue, os chamados genes que determinam por que você tem olhos de determinada cor, cabelos de determinada cor e pigmentação da pele, e se tudo isso for verdade como dizem hoje, eu não saberia dizer qual combinação resulta em qual característica. Mas eu as vejo. E é fascinante observá-las. Lançá-las para fora e trazê-las de volta com um simples movimento dos olhos. São sempre como uma enorme rede. Mas, novamente, não me interessam. Não tenho interesse nelas. Mas as suas visões. Isso sim me interessaria. Uma experiência mística vívida, baseada nas Escrituras, que me entusiasma. É por isso que vivo, pois essa é a palavra de Deus. E estou aqui com um único propósito: cumprir as Escrituras. Não há outro propósito para o homem no mundo. Tudo foi estabelecido no princípio, e então ele precisa despertar, e nesse despertar ele cumpre a palavra de Deus, e a palavra de Deus está predita nas Escrituras. Obrigado.